Básicos, porque é um tema que você precisa passar pelos conceitos básicos para a gente ir aprofundando cada questão. Então, eu queria começar com uma pergunta que ficasse assim, essa pergunta de fundo para vocês, que aliás são 3 perguntas, né? Uma é, por que vocês pensariam que raça é uma categoria importante para pensar as desigualdades sociais no Brasil? Como que essa categoria articula as desigualdades sociais no Brasil? Vai ser sobre isso que eu vou falar um pouco. E eu estou vendo aqui que o público é, em sua maioria, branco, né? Então, eu queria que vocês fossem pensando por trás do que eu vou falando, o que significa ser branco para vocês, né? O que essa identidade racial significa, se vocês já pararam para pensar sobre isso, né? E quem não se considera branco, que também pense sobre a própria identidade racial, o que essa não consideração como branco poderia significar para vocês. Né? Eu comecei pelo branco porque é a maioria que eu estou vendo por aqui. Né? E aí, eu queria iniciar dizendo que raça ela é uma categoria que a gente está entendendo aqui como uma categoria social. Ela tem o seu nascimento... Ai, meu Deus. Ela tem o seu nascimento como uma categoria biológica, isso é importante para a gente pensar. Ela começa no século XIX, essa ideia biológica de raça, que é uma pergunta que eu faço assim, o que faz com que pessoas tão diferentes, que nem essa imagem que eu trouxe, né, fenotipicamente sejam classificadas em 3 grandes grupos, né? Como é que a humanidade, essa é uma pergunta para pensar sobre essa categoria raça, né? Como é que a humanidade fez com que fenótipos, grupos culturais, populações tão diferentes fossem classificadas em 3, né? E essa é a categoria raça. Depois ela foi classificada em 4, mas eu vou já explicar o que significa, né? Raça é a ideia de que um fenótipo, e qualquer fenótipo, por isso que eu trouxe aquelas imagens ali atrás, ela vai ter uma ideia de continuidade moral, intelectual e estética, ou seja, uma ideia de civilização por trás, né? Então, quando a gente pensa, né, ou fala algo, por exemplo, esse japonês é determinado, a gente está usando a ideia de raça, né, para falar para ter esse tipo de afirmação. Quando a gente diz os negros dançam bem, a gente está usando a categoria raça para dizer que um tipo, né, de grupo populacional vai ter um tipo de comportamento. Então, raça ela é uma categoria que ela foi formulada no século XIX e num livro que chama Origens do Totalitarismo, a Hannah Arendt vai explicar que essa categoria e que essa ideia de raça ela nasce quando a ciência está tentando responder uma pergunta que é: por que existe desigualdades entre os seres humanos? Né? Há, nessa mesma época, uma concorrência de respostas, né, sobre por que existe desigualdades entre os seres humanos. Né? Tem a teoria econômica, né, a teoria social, tem a teoria natural de tipo, por causa que onde tem mais frio, as pessoas precisam trabalhar mais, né, que vai ligar à geografia. E nessa mesma época surge essa teoria, por uma pseudociência, de raça, que vai dizer o quê? Existem desigualdades entre os seres humanos porque os seres humanos são diferentes. E eles são diferentes biologicamente e isso é hereditário, né? O mesmo grupo que inventou essa ideia de que existem essas diferenças biológicas e hereditárias se autocolocou como o grupo superior nessa escala de valores entre, né, essa categoria. E o que é essa escala de valores? É a ideia de que vai ter uma raça, vai ter um grupo que ele vai ser superior e outro inferior no que tange a moral, no que tange a capacidade intelectual, estética, ou seja, toda a ideia de civilização. E, bom, ela começa no século XIX como uma ideia biológica, essa ideia de raça, vou passar assim, ou seja, as pessoas acreditavam que existia uma diferença biológica entre os grupos, e a arbitrariedade com que se foi feito isso, ela, se a gente pensar hoje, ela é muito grande, porque foram separados as raças foram separadas por grandes continentes, né? Mas
asiáticos e os indígenas, que hoje foram considerados amarelos nessa mesma época. Ou seja, grupos completamente com culturas diferentes e etc. e tal, foram considerados da mesma raça, que são os amarelos. Nessa mesma época fizeram os brancos, amarelos e negros. Os negros seriam os africanos, os amarelos os asiáticos e os brancos os europeus, né? Então, eles pegam 3 grandes continentes, né, e separam nessa ideia de raça. Se a gente for pensar essa arbitrariedade, a gente pode pensar que um fenótipo, e todo fenótipo, pode ser racializado. Se eu falar para vocês agora, por exemplo, imaginem um árabe, e eu pedir para descrever, a maioria, acho que 80%, vai conseguir descrever essa pessoa como de pele morena, cabelo castanho escuro, crespo ou não, nariz de tal jeito. Ou seja, esse grupo facilmente pode ser racializado. O que é? Tornar um fenótipo, né, e racializar. E ele é racializado. Os árabes são racializados na Europa. No Brasil, ele não é racializado. Ou seja, a racialização de um grupo ou de outro, ela pode acontecer dependendo da história e da sociedade em que você está. Judeus e árabes são racializados na Europa e não são racializados no Brasil. Aqui eles entram no grupo de brancos. Isso significa que a raça, ela tem a ver com poder. Ela está relacionada aos grupos de poder que fazem parte da história de uma sociedade. Então, se você quer saber como é que se racializa um grupo em qualquer sociedade, você pensa quais são os grupos de poder. Os mexicanos são racializados na Califórnia. Isso significa que existe um outro grupo de poder e não seriam racializados dessa mesma forma, né? Os mexicanos no Brasil seriam racializados como indígenas, alguns, e outros como brancos, né? Mas eles não seriam como mexicanos racializados dessa mesma forma. Então, a raça, ela vai mudando. E ela tem 3 partes de entendimento, e aí eu vou falar especificamente do Brasil, porque senão a gente não tem tempo, né? Porque isso vai mudando conforme o globo, que no final do século XIX, do pós-abolição até a década de 30, ela é pensada por todos os cientistas como algo biológico. Na década de 30, quando surge o Gilberto Freire com Casa Grande e Senzala, ele vai, através dos estudos culturais, que ele vai para os Estados Unidos, da antropologia, pensar o seguinte: não, essa coisa hereditária de raça é um problema muito grande, né? Tem até um livro dele no Casa Grande e Senzala, que ele fala que ele está lá em Nova York e que ele olha um monte de marinheiros brasileiros. E que ele olha e fala assim, não sei quem conhece essa passagem, está na introdução do Casa Grande Central, que ele olha os marinheiros e que ele fala: nossa, mas que raça é essa? Essas pessoas baixinhas, não é nem branco, nem preto, esse mestiço. E ele vai pensando como degenerado, que é isso que tinha nessa época da década de 19, que essas raças que se misturavam, essa era a ideia, elas eram degeneradas. E ele mesmo, ao apontar isso, ele pensa: eu preciso valorizar o mestiço. Essa é a população brasileira. A gente precisa dar uma ideia de valorização. E aí ele escreve o Casa Grande e Senzala, com uma ideia de que não existe mais raça biológica, mas ele coloca a ideia de cultura, tal qual culturas superiores e inferiores, existia exatamente na mesma ordem da raça. Ou seja, as culturas são a europeia, as africanas e as indígenas. Essas são a ideia do pilar, né, da Constituição da sociedade brasileira. E ele vai dizer, metaforicamente, que é como se o europeu e o branco fosse o rio Amazonas, né, na Constituição do Brasil. E os indígenas e os negros, eles fossem afluentes, ou seja, esses 2 grupos seriam como a contribuição para a civilização brasileira. Mas a civilização mesmo, ou seja, o rio Amazonas, é constituída pelos europeus. Então, a ideia de raça, ela passa a ser transferida para a ideia de cultura, e cultura fica tão estanque e fixa como superiores e inferiores, tal qual a ideia de raça biológica, com os mesmos grandes grupos, brancos, né, europeus, indígenas e negros. Mas ela passa a ser a ideia de cultura, o que é mais difícil de desconstruir. Porque quando a biologia foi pensada, olha, não existe raça, somos todos humanos, você conseguiu, pela biologia, provar que não existe. Quando você passa para culturas superiores e inferiores, a desconstrução, ela não é através da ciência natural, ela precisa ser através da sociologia, o que é outra história. Na década de 70,
começam os estudos de desigualdades raciais no Brasil, que vai entender que raça não é cultural, que raça não é biológica, que raça é uma estrutura social, né? Então, a raça ela é pensada como construtos sociais, ou seja, formas de identificações baseadas numa ideia biológica errônea, mas eficaz socialmente, para construir, manter e reproduzir diferenças e privilégios. O que está por trás disso? Que não há nada, né? Não há nada de essência, nem em brancos, nem em negros, nem indígenas. São construções sociais que partem, né, através dos significados que a gente, como humano, constrói nessa sociedade. E cada pessoa que nasce hoje, ou nasceu há 20 anos, vai herdar esse mundo e essa cultura dessa forma, que vai ter esses significados construídos e se constitui tal como nesse mundo. Por isso que raça ainda é uma categoria importante para a gente pensar as desigualdades sociais no Brasil, porque ela vai constituir os sujeitos. Assim como uma pessoa se constitui através, né, da classe onde ela está, ou através do gênero masculino, feminino, ou mesmo nessas transições de gênero, isso faz parte da constituição identitária, essa categoria raça, ser branco, ser negro, ser indígena, constitui o sujeito, né? Até então, raça seria só uma forma de classificar os seres humanos. Quando que raça se transforma em racismo, né? Quando existe uma hierarquia, que é aquilo que eu falei antes. A raça, ela vira racismo, né? Porque ela poderia ser uma forma que os seres humanos arranjaram de classificar populações diferentes, né? Essa necessidade de classificação humana. Mas, se não houvesse hierarquia, ela seria algo que a gente pode chamar de racialização. O que é isso? Qual é a diferença de racialização e racismo? Por exemplo, quando um negro encontra outro negro na rua e fala, ai, bro, né? E dá um joia, eles estão usando a ideia de raça para se comunicar. Ou seja, é uma racialização. Isso não significa que eles estão sendo racistas, né? Que há uma hierarquia. Então, a raça ela poderia ser uma forma de classificação e não necessariamente racista. Mas quando existe a hierarquia entre um grupo e outro, não é mais racialização e sim racismo. O racismo justificou, isso é muito importante da gente pensar, que ele justificou e ele serviu. Por que foi aceita essa ideia, como eu passei ali, que era na ideia do século XIX, essa pergunta, por que existem desigualdades humanas? E existiam várias teorias concorrendo, e por que a raça foi a que ganhou o maior valor e a maior aceitação? Porque ela podia justificar a escravização das Américas, ela podia justificar a colonização, né? E também produziu nessa mesma época o Holocausto Judeu, que eram os outros da Europa, né? Que era um grupo racializado. Essa ideia de que qualquer grupo pode ser racializado, ela é muito importante. Os judeus é um bom exemplo disso. Eles conseguiam medir o rosto dos judeus, porque qualquer grupo, é como uma família, qualquer grupo que ficar populacional muito junto e for se reproduzindo entre eles com laços de consanguinidade, eles vão se parecer, assim como uma família vai se parecer ao longo do tempo, mesmo culturalmente e fenotipicamente. Então, qualquer grupo que alguém escolha que vá ser racializado, ele pode vir a ser racializado, porque você mede isso aqui, etc e tal, esse grupo se parece, né? E se parece culturalmente. Então, o mesmo grupo que já foi racializado como os judeus, ele deixou de ser hoje. Ele é pensado como religião, ou como um povo, ou como nacionalidade, outras categorias, né? Mas só para dizer que essa categoria ela é arbitrária e ela é uma construção social. E ela justifica a exploração econômica. O racismo antinegro, ele justificou uma exploração econômica. E por que eu falo que essa parte é importante? Porque tem aquela pergunta que sempre fala, eu sou branco, eu sofri racismo. Um branco, ele não pode ter sofrido como um grupo racismo, ele pode sofrer discriminação, ele pode sofrer preconceito. Qualquer grupo humano pode sofrer, qualquer pessoa humana pode construir, sei lá, pode discriminar outra ou ter preconceito, mas o racismo ele precisa de uma estrutura econômica, ele tem uma base. Por exemplo, quando ele foi uma base que vai dividir a sociedade. Por isso que classe e raça, né, às vezes elas aparecem como categorias antagônicas. Na sociedade as pessoas falam, isso não é raça, isso é classe, não é raça. Não existe, esse é um falso problema, né? Porque essas duas categorias, elas
são pensadas a nível de desigualdade, ou seja, elas constituem uma outra. A própria ideia de raça faz com que negros não consigam mudar de posição econômica, né? Os estudos de desigualdades do Rosenbaum da década de 70 vai mostrar que a mesma família com brancos e negros, por exemplo, tem um filho branco e um filho negro, os dois moram na Barra, no Rio de Janeiro, e vão procurar emprego no shopping da Barra. O branco consegue e o negro não, são da mesma família, ou seja, brancos e negros com a mesma posição, com a mesma constituição, com a mesma cultura e tal, eles vão ter um que vai conseguir ascender e outro não. Ou seja, a própria ideia de raça, ela barra a ascensão social. Então, raça e classe vão se misturar nesse sentido. E a própria condição de pobreza em qual os negros estão inseridos na sociedade brasileira produz racismo, né? Porque eles são os mais... A ideia de que eles são os mais encarcerados, a ideia de que eles são os mais pobres, produz a ideia de que é o negro, que é assim. Ou seja, é um falso problema. A classe e a raça, elas se misturam nessa continuidade. Bom, e como que funciona o racismo brasileiro? Ele funciona através de 4 grandes, pensamentos, ideologia, mitos, ideias. Uma é a ideologia do embranquecimento. Esse quadro, eu acho que ele é bem... Quem estuda raça, ele sempre é mostrado para pensar. Ele chama Redenção de Cã. É a ideia, na Bíblia Antiga, Cã, eles foram pensados como amaldiçoados. E os negros foram pensados como os filhos de Cã. Né? Era um racismo, antes de ser o racismo biológico, um racismo através... da Igreja Católica, que justificava que os negros ou os africanos poderiam ter uma vida ou ser escravizados porque eles eram filhos de Cã. Esse quadro chama Redenção de Cã. O que ele aparece? É uma senhora negra, possivelmente ex-escravizada, com a filha dela um pouco mais clara, com o genro, que é eu penso que é um descendente de português, no Brasil, e o neto branco, e ela fazendo assim, quer dizer... É a ideologia do embranquecimento. Como é que isso funciona? Funciona através de... Foi uma política, a ideologia do embranquecimento do próprio país, no pós-abolição, quando vai pensar em imigração, que é vamos embranquecer esse país para civilizar o país. Então, teve uma política de cotas, realmente, de fato, de terras e etc. E tal, para que facilitar a vida dos brancos, quando existia uma população que estava realmente no pós-abolição, que poderia trabalhar nas fábricas e etc. E tal, eles foram deixados de lado para que os brancos entrassem e trabalhassem. Então, isso foi uma política de embranquecimento, embranquecer o país para civilizar. Isso acontece de fato. Mas, além disso, existe isso como ideologia. Essa ideologia que quando você vai em algum lugar e... A minha pesquisa de pós-doutorado é só com famílias interraciais. O que aparece nas famílias interraciais? O maior momento de ansiedade é a barriga da grávida de família interracial. O que acontece ali? Que cor que vai nascer a criança? Essa ideia de que torce para que nasça branca. Por que torcer? Vocês já pensaram por que tem esse... Por que quero que nasce branco? O que traz a pessoa ser branca? É a ideologia do embranquecimento, que sendo branco ela está mais salva, ela está mais civilizada, ela está mais gente, ela é mais humana, quando ela é branca. Essa é a ideia de que o branco é um humano mais humano do que os negros e os indígenas. Então eu trouxe essa quadra para a gente pensar a ideologia do embranquecimento, foi pintado pelo... como é o nome dele? Modesto Brocos. É um pintor espanhol, em 1895, e está no Museu Nacional no Rio de Janeiro, como algo de que, pensar o Brasil. Outra coisa que é importante a gente pensar é que o racismo brasileiro ele funciona por intimidade, ele não é um racismo, e por isso as teorias, às vezes, norte-americanas e europeias, e etc. e tal, não sirvam para a gente pensar o Brasil. Porque as pessoas falam, mas aqui não é segregado, todo mundo se mistura, como que tem racismo se as pessoas casam com negros, se brancos e negros são casados, têm filho, a gente é um país mestiço? Essa é a pergunta que está. Eu sempre faço uma analogia, você já viu não existe machismo porque os homens casam com mulheres?
Faz o menor sentido, entendeu? Ou seja, é a mesma. A hierarquia ela pode existir mesmo nas relações muito próximas. O que acontece? A gente aprendeu a ler o racismo com a lente norte-americana por causa dos filmes, ou com a lente de um racismo pensado, sei lá, sobre a Segunda Guerra na Europa, e não aprendeu a ler o racismo brasileiro, porque a gente tem uma ideologia que é de falar que não há racismo no Brasil. Mas para ler o racismo brasileiro, a gente tem que ler um racismo de intimidade, que vai acontecer desde o Casagrande Senzala, que é essa mulher, né, que o Gilberto Freire fala, não, mas a gente, né, foi amamentado pelas mulheres negras, né? Ou seja, realmente, não é um racismo que vai provocar um nojo em que o sujeito não pode estar perto ou não pode encostar. Mas a hierarquia e os lugares sociais, existem lugares para brancos e para negros na sociedade. Então, a gente tem que ter a leitura de um racismo de intimidade. O mito da democracia racial, eu acho que é bastante falado, mas eu vou falar de novo porque é importante para a gente pensar. É uma ideia que surge na década, ainda mais com o trabalho do Gilberto Freire, que a gente está numa democracia racial. O que é uma democracia racial? Seria igualdade entre os sujeitos brancos e negros, é isso. Igualdade de oportunidades. Agora, é muito interessante que a gente ouve no discurso das pessoas que falam que não tem racismo. Não tem racismo no Brasil, a gente vive numa democracia racial. A própria pessoa que fala que não tem racismo, ela usa a categoria raça para falar. Ou seja, se não existe, não tem raça no Brasil, todo mundo é misturado, a gente vive numa democracia racial. Então, tipo, não faz sentido, o mesmo argumento, né, ele é contraditório. E a ideia é que teríamos oportunidade. Aí, na década de 50, tem um estudo que se chama Estudos Unesco, que é um projeto no pós-guerra de pensar como é que o Brasil tinha, e por que o Brasil tinha essa harmonia entre as populações. Por que se davam tão bem, né? Porque essa era a ideia, que a gente vivia numa democracia racial, que aqui todo mundo se dava bem e tinham que viver juntos. Então veio grandes estudiosos, né? Esse é um estudo que foi coordenado pelo Roger Bastides e teve estudo no Brasil inteiro. Por exemplo, em Florianópolis, quem fez foi o Fernando Henrique, chama Negros e Brancos na cidade de Florianópolis. Ele que fez o mestrado dele quando ele era sociólogo. E são vários sociólogos que vão participar desse projeto, tem um que faz na Bahia, outro que faz no Rio Grande do Sul, em São Paulo quem está coordenando é o Florestan Fernandes, para pensar raça no Brasil. Eles tinham que responder para a Unesco por que nós, brasileiros, vivíamos numa harmonia racial. E foram pagos, e muito bem pagos, para isso. Não teve um dos pesquisadores que conseguiu responder que a gente vivia numa harmonia racial. Ou seja, todos os estudos da Unesco vão provar que a gente que existia um racismo muito forte. Isso na década de 50, e a gente ouve agora em 2012 gente falando que não tem racismo. Nem quando foi pago para mostrar que, olha, mostra que a gente vive numa harmonia racial, se conseguiu isso. E aí o Florestan Fernandes, ele cunha o termo mito da democracia racial, que aí né, e aí vira um mito. E um mito, a Marília Chauí na primeira aula lá do curso de vocês, explicou muito bem como é que funciona um mito, né? Ele funciona que ele é maior que a experiência. Mesmo que você viva algo que é oposto do mito, você continua acreditando nele, né? Ou seja, ele funciona realmente, de fato, para que as coisas não sejam desconstruídas. E a última forma é que o racismo no Brasil, ele não é como a gente pode pensar na Ku Klux Klan nos Estados Unidos, ou uma adesão ao partido racista. Ninguém adere ao racismo no Brasil. As pessoas aprendem a ser racismo. O que quer dizer? Não é que nem assim, vou me aderir ao PSDB, vou aderir ao PT agora, eu vou fazer parte desses partidos políticos e essas ideologias me interessam. Não, a gente aprende. Nasceu no Brasil, eu acredito que nasceu no Brasil, se você não fizer um trabalho de desconstrução, você é racista. Porque não tem como. Não tem como. A gente aprende a ser racista. E aprende como? A gente olha, sei lá, imaginário social, um Senado. Todo mundo é branco, né? A gente olha o elenco da Globo no final do ano. Parece que a gente mora na Dinamarca, né? Todo mundo é branco. A gente olha a Bolsa de Valores, que são lugares de poder. Todo mundo é branco. As capas de revista de pessoas bonitas, todo mundo é branco, né? Bonitas, né? E aí, essa foto do Carnaval de Salvador, que é quem consegue pagar para pular o Carnaval, tá dentro e quem não consegue tá fora.
muda a cor, gente. É um apartheid social, né? E eu sempre dou esse exemplo porque eu acho ele legal da gente pensar. O meu irmão, quando eu era mais nova, ele queria me convencer que os homens eram melhores que as mulheres, né? Ele sempre falava, Lia, os homens são melhores que as mulheres. Você quer um exemplo maior? Eu falava, fala. Ele falava o seguinte, olha, você vê, as mulheres cozinham todos os dias, mas quando você vê um grande cozinheiro, o chefe ele é homem. Ou seja, os homens são melhores que as mulheres. O que é esse pensamento? É um pensamento infantil, mas ele funciona para a gente aprender a ser racista. Você só tem branco em lugar de poder, logo, os brancos são melhores. Ou seja, as pessoas vão aprendendo a ser racista, né? Elas têm um aprendizado diário, que é o aprendizado de que há lugares para brancos e há lugares para negros. Não à toa, quando a gente vê a exceção da regra, que são os negros que socialmente eles têm dinheiro, etc. e tal, a pessoa pode falar, eu fui confundida com uma babá. Ela não é uma babá, mas ela foi confundida com uma babá. Por que ela é confundida com uma babá? Porque o lugar dela é de babá. Ou seja, há lugares para brancos e negros na sociedade brasileira e as pessoas acreditam. Tanto que quando não estão nesses lugares, as pessoas estranham. E aí, gente... São 35. Só para eu esqueci de trazer o relógio. 15 minutos, pode faltar 15 minutos. Pensando tudo isso, a minha pesquisa, não sei quem leu meu texto um pouco, minha pesquisa de doutorado foi tentar entender como essa própria categoria de raça, ela constitui os sujeitos, né? E aí a minha pergunta foi para brancos. E por que para brancos? Porque todo mundo que estuda raça, em geral, vai estudar o quê? Negros e indígenas no Brasil e como que essa categoria constitui esses sujeitos. A minha ideia é de que se você estuda negros e indígenas, você repõe a ideia que eles têm raça e que o branco não tem. Ou seja, coloca o branco de novo nesse lugar de que ele representa a humanidade enquanto os outros são grupos outros, né? Eu me formei aqui em Florianópolis há 13 anos atrás, não sei, 2003, né? 13 anos atrás. E quando eu me formei, no meu currículo tinha uma disciplina que chamava Psicologia Diferencial. Quem se formou nessa época? Você tinha Psicologia Diferencial? O que a Psicologia Diferencial estudava? Vocês lembram? Negros, indígenas. Na minha época a professora deu aula sobre negros e indígenas. Ou seja, diferencial do quê? Né? Quem é o representante de humano? Quando você tem uma disciplina colocada dentro de uma disciplina que chama Psicologia Diferencial, estuda negros e indígenas o branco não é colocado, o branco está num lugar de norma. Ou seja, a ideia de estudar branquitude não é minha, né? Ela começa na década de 90 nos Estados Unidos, com o que vai chamar estudos críticos da branquitude, né? E aí só faz sentido estudar a branquitude dentro de uma luta antirracista, né? Porque não é um enaltecimento do branco, novamente, que já está aí, como eu mostrei nessas imagens, enaltecido em todos os lugares, mas é uma crítica a essa branquitude. E o que seria branquitude? Branquitude é identidade racial branca, a gente está falando dessa identidade. E aí, como eu estou falando de identidade racial branca, eu queria fazer um parênteses, eu não sei, aqui, quem é formado em psicologia aqui? Bom, então eu acho que a grande parte sabe a diferença, mas eu vou tentar rapidamente falar entre identidade e identificações, né? Quando a gente está falando de identidade, a gente não está falando de identificações do sujeito, desses processos na qual o sujeito ele vai se identificando ao longo da vida, assim, ou mesmo no grupo familiar ou com a cultura. Mas quando a gente está falando de identidade racial, a gente está falando desse olhar que o outro, ela é uma produção de um olhar do outro para que se constitui você e que você mesmo é constituído a partir desse olhar. E esse olhar é construído historicamente e socialmente. Então, ninguém pode acordar branco e falar, hoje eu não quero ser branco. Que nenhuma pessoa acorda negro e fala assim, olha, não me identifiquei com nada disso que dizem que é da cultura negra. Eu não gosto de samba, eu não gosto de capoeira, eu não vou no candomblé, eu sou católico, eu gosto de ler filosofia alemã, agora eu sou branco. Não é, entendeu? A porta do banco não abre facilmente. Ou o mesmo ao contrário, olha, eu sou da capoeira, eu gosto de samba, eu uso meu turbante na cabeça, eu sou negro. Não é ser branco. Ou seja, a identidade racial não se trata das identificações dos sujeitos, porque às vezes a gente ouve muito assim, não, essa identidade, né, eu não sou branco, não existe isso. Assim, a gente está falando de categoria de identidade racial numa sociedade racializada, que ela é construída através desse olhar. Todo mundo sabe olhar para as pessoas e falar, essa pessoa não é branca.
né? Ou essa pessoa é branca. Então, é uma identidade que é construída nesse olhar, né? E não nas identificações dos sujeitos. Então, mesmo que você não se identifique com aquilo que foi produzido ou pensado como identidade racial branca, a pessoa é considerada branca na sociedade racializada, tal como. E aí é legal pensar que branquitude, né, nesse sentido é diferente de brancura. Brancura é a cor da pele dos sujeitos, que eu estou pensando, e a branquitude é quando essa própria brancura, esse próprio corpo branco, ele é constituído através da ideia de raça. O que é? Eu sempre dou esse exemplo, que os esquimós, brancos entre brancos, né, não faz o menor sentido falar branquitude, né, para eles, porque eles não têm uma relação com o outro, que foi produzido como outro, como, sei lá, no Brasil foi produzido os negros indígenas, na Austrália os aborígenes, nos Estados Unidos os indígenas, os negros, os latinos, cada lugar tem uma produção de outros, né? Existe branquitude no Oriente Médio. E existe branquitude, por exemplo, entre um mesmo grupo. Se a gente for pensar em Israel, é interessante para pensar. É um grupo que é pensado de fora como um grupo hegemônico, que é um grupo de judeus, mas dentro mesmo existe o que a gente pode pensar nessa branquitude, que são os judeus descendentes de europeu, que vão falar que os judeus árabes e os etíopes, eles é uma produção de outro. Comem de um jeito estranho. É a mesma coisa que as pessoas falam dos árabes, eles falam dos judeus árabes. Ou seja, a branquitude ela tem a ver com essa relação de identidade racial branca descendente, né, dessa ideia de civilização europeia. Mesmo em um grupo que a gente pode pensar como homogêneo, olhando de fora, essas divisões vão produzir hierarquias internas e em cada sociedade depende de quem é o outro, né? Tanto que em Israel eu acho interessante pensar que tem cotas para os judeus árabes e tem cotas para os judeus negros. Assim, tem a própria ideia de branquitude funcionando de outra forma. Então, em cada sociedade vai funcionar de uma forma e no Brasil ela funciona anti-negro e indígena. Então, ela é um lugar de poder que é relacional, né? A branquitude não tem a ver com a brancura, ela tem que ter em relação, tem que estar na produção do outro, brancos entre brancos. Se não existisse, né, colonização, esse encontro entre povos, né, não teria a ideia de branquitude, tem que ter colonização e ideia de raça junto, né? E ela é um lugar de vantagem estruturadas nas sociedades estruturadas pelo racismo e ela vai produzir privilégios simbólicos e materiais. O que seriam os privilégios materiais? Esses são mais fáceis e óbvios para a gente pensar, né? Tem a ver com as facilidades no acesso à habitação, à hipoteca, à educação, à oportunidade de emprego, transferência de riqueza herdada entre as gerações, né? Mas o que eu acho importante para a gente pensar é que essa raça, essa categoria, ligada totalmente à estrutura do trabalho, né? Dos lugares de trabalho no Brasil. Quem trabalha o quê? Tanto que o trabalho doméstico, ele é pensado, vamos pensar um pouco fora do sul do Brasil, do sudeste para cima, ele é pensado como um trabalho de mulheres negras, em geral, né? Aí raça, classe e gênero se juntam totalmente. Mas a ideia é que a construção do Brasil, e aí depois eu vou falar mais do sul, mas do sudeste para cima, é a ideia de que o trabalho negro gerou dinheiro para o branco. Ou seja, todas as igrejas, todas as construções, não tem uma construção do sudeste para cima que não foi feita pelos negros. Só que o trabalho do negro, né, ele era um trabalho que gerava riqueza e herança para o branco. Isso são privilégios materiais óbvios, né, que são a herança de um sistema escravocrata. Até hoje, as grandes terras do sudeste para cima, no Brasil, elas estão ligadas a essa história. Ninguém comprou aqueles agronegócios, não foi comprado essas terras. Essas terras ainda estão ligadas às capitanias hereditárias e a um lugar de raça, né? Se a gente for pensar. Então eu trago essa imagem do trabalho, porque o trabalho negro nunca foi voltado para eles. E talvez o sentido de trabalho, isso aparece muito nas minhas entrevistas, é muito diferente para o branco e para o negro na sociedade brasileira. Essa ideia de que você trabalha para o outro ou do que o teu trabalho gera riqueza para você, entendeu? Por isso que não quer trabalhar, às vezes você ouve isso. Imagine a constituição do que é a ideia de trabalho para alguém que o trabalho nunca gera renda para ele mesmo. O trabalho é só renda para o outro, né? E aí,
a gente vê, às vezes, no discurso anticotas ou no discurso, né, sobre mérito. Não, mas minha família veio, era italiana ou descendente tal, trabalhou na roça, teve que trabalhar muito. É verdade. A diferença é que esse imigrante, que também teve uma vida sofrida, que teve que trabalhar muito, que trabalhou na roça, o trabalho dele voltou para ele. Não à toa, a terceira geração de imigrantes quase no Brasil, do Sudeste para cima, todas as pessoas estão na universidade, né? Você vê que o avô era italiano e tal, mas na terceira geração isso já acabou, já rompeu esse ciclo de pobreza. Por que com as famílias negras não se rompe o ciclo de pobreza? É exatamente porque esse trabalho deles nunca gera um dinheiro para eles. Então, isso tem a ver com privilégios materiais, que é o lugar de trabalho e educação mesmo. Não sei quem sabe a história da educação no Brasil, até no Império, acho que é a década de 30 e tal, os negros eram proibidos de estudar. Escola não era só para brancos no Brasil, ou seja, era realmente proibidos. Então essa ideia, não estudou, é assim, uma ideia de que não se sabe da história de como se construiu tudo isso. Os privilégios simbólicos. Aí tem uma psicóloga social, que ela chama Peggy McIntosh, que ela fala na primeira pessoa alguns privilégios simbólicos, né? Ela fala, olha, eu posso estar segura de que meus filhos vão receber materiais curriculares que testemunhem a existência da sua raça. Esse é um privilégio simbólico. O que significa isso para quem trabalha com educação? Eu acho muito importante pensar, né? E aí o conceito de identificações faz sentido. É muito diferente você olhar para, sei lá, para o material didático. Quando eu estudei aparecia isso. Quem informou o Brasil? As 3 grandes raças. Aí aparecia o negro, o branco e o indígena. Aí aparecia o português ali com as caravelas e várias coisas assim atrás. O indígena numa rede, na época que eu lembro do meu livro didático, e o negro, ele aparecia naturalmente como escravo, né? Não como escravizado, ou seja, aparecia nesse, ou no pelourinho, ou com aquele guilhão, né? Aparecia, essa era a imagem. Imagine isso no processo identificatório de você estudando sobre, sei lá, história, etc e tal. É muito diferente você pensar, olha, esse é o meu povo que fez todos esses grandes feitos e eu me identifico com isso, do que como naturalmente escravo. Não aparece na história do Brasil e a história não é contada. A gente sabe, é uma história branca. Se a gente pensar que a gente tem... Quem estudou história geral aqui? O que tem na história geral? É uma história da Europa. Ninguém escreve história da Europa, né? Isso tem a ver com branquitude, que aparece como a história do mundo. História geral, se você quer saber, a outra história é história das Américas, história indígena, história africana. São sempre particulares, uma história particular, mas a geral é a do branco. É a ideia que o branco está no centro, né? Então isso faz diferença nos processos de identificações. Privilégios simbólicos. Se eu usar cheque, cartão de crédito ou dinheiro, eu posso contar com a cor da minha pele para não operar contra aparência e confiança financeira, né? Eu trouxe essa imagem que é de 2 meninas que elas roubavam num shopping em São Paulo e elas são... a própria imagem é bonitas, mas ordinárias. O que faz do jornal colocar elas como bonitas, né? Se fossem 2 mulheres negras, eu não sei se apareceria bonitas, né, mas ladras, né? Ou seja... é a ideia de que é estranho a elas ser ladra, né? É estranho essas mulheres, né, estarem nesse lugar. Então, mesmo na confiança financeira isso acontece. Eu tenho um amigo moçambicano que ele chegou aqui em Florianópolis, quando ele entrou no táxi, o taxista falou para ele, posso ver se você tem dinheiro? Não faz assim, essa fala não faz quase nem lógica para quem é branco, entendeu? Não, tipo, ninguém vai perguntar se você entrou no táxi, posso ver se você tem dinheiro, né? Eu nunca sou chamado para falar pela minha raça como um todo. E aí eu acho que essa é o maior dos privilégios simbólicos de todos, é que o branco é sempre um indivíduo, enquanto o negro ele está sempre fazendo parte de um grupo. Ninguém pergunta para um branco, oi, você, como branca, o que você acha da política do Bush? Não faz sentido, essa é uma pergunta assim, completamente desconecta. Uma pessoa branca não vai olhar para o outro branco e vai se auto-identificar com aquela pessoa como parte do meu grupo ou ter vergonha. Como, eu tenho vergonha dos brancos porque o Bush é um péssimo presidente. Agora, se o Obama... As pessoas perguntam, você como negro, o que você pensa do Obama? Parece uma pergunta super natural que o negro tenha que responder o que ele pensa do Obama. É assim, óbvio, é quase óbvio. Ou seja, ele é sempre chamado a responder por um grupo como um todo, né? Se eu chegar agora e roubar a bolsa da Marcela, ali é louca, cleptomaníaca. Nunca vai aparecer os brancos são loucos, cleptomaníacos, né? Tipo,
Mas se fosse uma pessoa negra, a raça aparece. O maior exemplo disso, eu acho que a gente pode pensar no Brasil, foi o Joaquim Barbosa. Quando ele foi acusado, para quem acusava ele, né, e para quem defendia ele? Quando as pessoas defendiam, o herói da nação, ele era um exemplo de que não precisava de cotas na sociedade brasileira. Olha, um negro que chegou... Ele era o exemplo da raça, né? E quando ele foi acusado de que traidor, os xingamentos, eu fiz na época um relatório, os xingamentos dados a ele era de capitão do mato, que é um xingamento típico da escravidão dos negros que entregavam outros negros, né? Capitão do mato ele foi chamado pelo PT, ele foi chamado por todos os grupos o tempo todo. Ou seja, a ideia de que ele tem raça. As atitudes dele, quando ele foi tomado no STF, era uma atitude racial. Enquanto Lewandowski, ninguém pensava assim, nossa, esse é um voto branco, né? Nos Estados Unidos a gente ouve muito, o voto dos latinos, o voto dos negros para presidente. Ninguém fala o voto dos brancos. O voto dos brancos é o voto do americano. A ideia de identidade nacional, ela é pensada média, tanto no Brasil como lá, a identidade nacional média é desse branco médio, né? Que é pensado como a norma. A ideia de beleza, eu trouxe essas duas copas, a menina branca aparece beleza natural, e essa capa que é de uma mulher negra, que ainda tem uma negra que aceitam, né, no Brasil como beleza, né, não é a do cabelo assim, né, ela tem os traços finos, é a mais aceita, mas aparece ali embaixo, Black is Beautiful. Edição especial traz exclusivamente modelos negros, né, ou seja, precisa de uma edição especial que vá mostrar, ou seja, é uma beleza particular. A beleza mesmo é branca. Se você colocar mulheres bonitas no Google, quem tiver aí aberto e quiser colocar, aparece 15 páginas de mulheres brancas. 15 páginas. Não aparece uma que não seja branca. Nenhuma. Eu fiz esse teste. Botei mulheres bonitas. Aí, se você quer achar mulheres negras, você põe beleza negra. Aí aparece. É sempre uma beleza particular, né? Não que não exista uma beleza, mas ela é uma beleza particular. Aí na pesquisa quem leu meu texto? Porque eu não quero repetir muito aqui. Eu não sei se vocês viram que eu fui perguntando para as pessoas, né, o que é ser branco para elas. E o que acontece? Se você for ver as respostas das pessoas, elas vão reconstruindo a ideia de raça superior. Ou é uma beleza superior, que constitui a ideia de branco, ou é uma ideia de intelecto superior, ou uma ideia de moral superior, ou seja, está por trás, né, uma ideia de civilização superior, né, que acontece com o sujeito branco. Nesse meu texto que eu apresentei aí, ele só vai falar das categorias internas de oposição da branquitude, né? Aí tem um resto do meu trabalho. Para quem não leu o texto, só vou explicar rapidinho. Eu fiz uma entrevista com brancos em São Paulo, eu perguntei para mais de 40 brancos o que é ser branco para você. Essa era a minha pergunta. Era só isso. E depois eu ia falando, quando é que você lembra que você é branco? Aí eu ia mudando ela um pouco para as pessoas decorrerem, né, sobre isso. A primeira parte que eu faço da minha tese é como essa categoria identitária ela se divide entre nós e outros, né? E isso pensando no conceito próprio de identidade, que é nós, né, aqui e outros aqui, e essa hierarquia entre um e outro. Então ela aparece como superior moralmente. Tem uma mulher que fala, eu lembro que eu sou branca quando eu lembro que meu cabelo está sempre bom e o outro cabelo está ruim. Tem uma que fala que ela pode escolher com quem ela fica porque ela é branca, né? E, bom, tem o cara que, né, o vigia noturno que vai pensar que o negro é mais violento. Isso vai acontecer. Mas a segunda parte do meu texto, que não está lá naquele artigo, é pensar como essa própria categoria de raça, ela é hierarquizante no sentido de hierarquizar o próprio grupo de brancos. E isso eu acho que a gente pode pensar muito aqui no sul do Brasil, né? Que a ideia é que o corpo, e o corpo de qualquer sujeito, essa ideia, ele é racializado, né? E aí eu trago uma fala aqui, que não está no meu texto, então eu vou ler para vocês. Eu pergunto para uma das entrevistadas, você consegue pensar uma escala de brancos? E ela fala assim, olha, consigo. Tem o branco que a pele é branca, o cabelo é escuro e crespo. Tem o branco que tem o cabelo escuro mais liso, o olho claro.
Tem o branco que tem cabelo castanho claro, mais crespo. Acho que o cabelo crespo está sempre pior. O cabelo liso é o sonho de consumo. Aí eu pergunto, e os traços? Os traços, à medida que o nariz vai ficando menor e mais fininho, vai ficando mais branco. Apesar de que italiano tem narigão, enorme para frente. Mas eu acho isso. Daí vai dar no alemão. Se você for para a Alemanha, tu vai ver que as pessoas têm um nariz menor, mais fininho, tal. O branco mais puro é loiro de olho claro. Que horror, né? É um conceito meio nazista de raça pura, mas é assim que eu vejo. Ela fala, ela faz toda uma classificação de brancos, depois ela percebe. Mas ela não tirou isso do nada. Quando a gente vê no topo a mulher branca de nariz fino, de cabelo liso, etc e tal, e olho verde, como topo de beleza e essa hierarquia, você vai mostrando que essa própria ideia de raça tem sempre uma ideia de origem por trás, tem sempre uma ideia de civilização, né, por trás. Tem outra fala que eu acho bem importante aqui, para lembrar, que como a própria categoria raça vai dividir os próprios brancos, né? Por isso que a minha tese, no final, ela chama Entre o Encardido, Branco e Branquíssimo. Tem um branco que ele é considerado branco entre os negros, mas entre os branquíssimos, que aí depois eu vou falar o que é, ele é considerado aquele branco encardido, que é a mistura, que é aquele que se misturou. Né? Oi? Ele pode ser o pardo, às vezes, mas aqui tem uns pardos que são negros, tem uns pardos que são brancos, né? Dependendo dessa classificação. É difícil. Tinha que ter mais tempo para eu falar sobre como que funcionam as classificações raciais brasileiras. Mas, eu pergunto para um sujeito, você acha que tem diferença entre os brancos? Quem é branco para você? Quanto mais limpa a genética vinda da Europa, você tem o branco mais puro, tipo propaganda de sabão em pó, que vem do norte da Europa e Rússia, aquela região. Eu sou bem branco, deve ser a descendência Rússia. Norte da Europa é diferente do sul. Norte e sul da Itália, por exemplo. No sul as pessoas são mais morenas, cabelo mais enrolado, por exemplo. Tem gente misturada da invasão dos otomanos. No norte já são mais suíças, por exemplo. No sul as pessoas são mais morenas, já é tudo mais bagunçado, mais desorganizado. Você pode ver na Suíça para cima, onde não teve mistura, é tudo melhor. O branco brasileiro não é tão branco. Não é branco puramente branco, mesmo porque o branco brasileiro descende de Portugal. E o português é misturado. Sempre foi colônia de férias de outros povos, das Áfricas e árabes. Ou seja, ele consegue fazer toda uma classificação que está no pensamento. Ninguém aqui que eu entrevistei é louco, né? Tipo, está produzindo significados muito diferentes da cultura, né? E vamos internar. Não. Eles só estão assim, né, reproduzindo, né, no sentido que a gente pode pensar a cultura que eles estão inseridos. E essa ideia de que o branco ele passa a ser um branco encardido quando ele foi misturado. Quem é do interior de Santa Catarina aqui? Você já ouviu a categoria brasileiro? Tem uma categoria que só tem no sul do Brasil, que é que os alemães e italianos falam, aquele lá é brasileiro. Cara, era você. Isso aí. Hã? Então, esse aí ele pode ser uma pessoa que, pro branco do Sudeste, é uma pessoa considerada branca, mas ele não tem origem, né? Ou seja, a raça e a ideia de origem se misturam. Ele não tem origem alemã, ele não tem origem italiana, ele pode ser português com italiano. Ele pode ser um branco de olho castanho, ele já é um branco menos branco, né? Então, tem uma categoria no sul do Brasil, que eu estou tentando pensar um pós-doc sobre essa ideia, quem é o brasileiro do sul do Brasil, né? Que é esse branco que é um branco menos branco que ele é o brasileiro. Ou seja, a ideia de origem está sempre por trás, né? Dessa ideia de raça. Então, quando a gente fala em raça, a gente tem que estar pensando tem que pensar que tem uma ideia de origem, uma ideia de civilização por trás. Ela não é esse fenótipo, ele quer dizer toda uma construção de significados por trás. E aí, para pensar, como eu entrevisto pobre, muito pobre, tem um branco muito pobre que eu pergunto para ele assim, o que é ser branco para você? Ele é mendigo de rua. Ele fala, eu posso entrar no shopping para cagar, os meus colegas não. Quer dizer, na extrema pobreza, a branquitude ela é um dispositivo, uma categoria de poder para esse sujeito, né? Ou seja, há uma coisa. E tem um outro mendigo que eu entrevisto que ele fala, eu acho bem uma fala muito para a gente pensar os lugares sociais, que ele fala, eu não peço dinheiro. Ele é na Praça da Sé, em São Paulo. Eu não peço muito dinheiro, eu gosto de desenhar, eu fico ali do lado do Bradesco desenhando. É um mendigo lá que eu entrevistei. E aí ele fala o seguinte, eu ganho mais dinheiro que meus colegas negros. Ou seja, a ideia... E aí ele vai contando as falas, assim, que as pessoas passam e falam, mas o que você está fazendo na rua? Você é tão bonito, com um olho tão verde. Ou seja, com esses olhos tão verdes, como é que você podia estar aqui? Né? O que tem atrás desses olhos tão verdes que não podiam estar lá e que um negro poderia estar? Ou seja, a ideia de que é um lugar naturalizado, esse, né, do negro.
sociedade. E aí eu pensei, quando eu fiz meu doutorado, eu fiz uma parte nos Estados Unidos, eu tinha uma antropóloga norte-americana, que ela chama Frances Windeiss-Twine, que ela vai pensar que pode se produzir fissuras entre a branquitude e a brancura, ou seja, a brancura é a cor da pele. Você pode ter alguma forma de que você não, pensando na psicologia, não se aproprie e legitime a branquitude, né? Porque se todo branco, né, se constitui na branquitude, há que ter uma forma, e isso não é a essência, de desconstrução disso. E aí ela vai fazer uma pesquisa com mais de 120 famílias, e ela escolhe para pensar o que ela vai cunhar como letramento racial, famílias interraciais, e ela vai pensar como é que brancos de famílias interraciais negociam essa branquitude, já que ele vai ter filho negro, né? Se negociam ou não negociam. De cada 10 famílias, mais ou menos, que ela entrevistou, ela disse que 7 pessoas continuam a reproduzir exatamente a mesma hierarquia dentro da família. Tem o negro da família, tem a pessoa que é negra, ela tem menos investimento dentro da família do que o branco, as hierarquias continuam. Mas aí ela fala que, né, 3 de cada família, os brancos se revêem, eles não usam esse lugar de poder. Eles vão se revendo, eles vão se reconstruindo. E é o que ela vai chamar de letramento racial, que essas pessoas adquiriram o letramento racial. Ela, na verdade, fala racial literacy, que seria alfabetização racial. Eu traduzo por letramento para pensar que letramento, né, na questão educacional, ele é mais do que uma alfabetização, mas é uma forma de aprendizagem que pode se dar em qualquer lugar. Então, ele seria um conjunto de práticas que pode ser melhor caracterizado como uma prática de leitura, uma forma de perceber e responder individualmente às tensões das hierarquias raciais da estrutura social. Aqui é importante pensar que é uma forma que cada um de nós aqui pode responder, né, essas hierarquias, ou algumas formas de a gente quebrar, né, produzir fissuras entre o que eu chamo de brancura e branquitude. Para isso você tem que, né, no mínimo ter um senso de justiça e querer que isso aconteça, né, porque pode ser que não, né, que você esteja muito bem com privilégios e poder falar, não, eu, né, não estou a fim disso. Mas que seria, o reconhecimento do valor simbólico e material da branquitude, é reconhecer que sim, né, tem um valor simbólico, olha aí, né, que você está sendo representado, que você simbolicamente tem um lugar de valor que não é dado aos outros grupos de negros e indígenas. Então, a fala somos todos iguais, ela não ajuda, né? Sim, somos todos iguais, gostaríamos de ser, né, mas não somos todos iguais no que se diz as desigualdades e privilégios na sociedade brasileira. Então, esse reconhecimento é importante para os próximos passos. Porque se você não reconhece isso, você não é a favor de políticas afirmativas, você não é a favor de reparação para o outro grupo. Eu fiz um trabalho, por exemplo, no Itaú Cultural, no Banco Itaú que eu fiz, que era só com RH do lugar, porque o banco queria trazer metas de diversidade, eles não podem falar cotas, né? É tudo metas, né? Metas de diversidade na empresa. E aí, depois de falar que todos os RHs, eram 220, eram brancos, né? Eu falei bastante, e aí uma moça me perguntou, mas um negro não vai se sentir mal de entrar aqui por metas ou cotas? E aí, eu falei, mas assim, com certeza, essas 220 pessoas que estão trabalhando aqui, só estão trabalhando aqui porque são brancas, né? É essa ideia de que há privilégios, não é que, e aí eu acho que tem que ter, é muito difícil falar isso, há privilégios, isso não quer dizer que não tenha mérito, mas vamos pensar o lugar do mérito. Mérito é a capacidade que uma pessoa individual tem de responder a alguma oportunidade dada a ela, né? Ou seja, você tem mérito de ter passado no vestibular, de conseguir um bom emprego, mas isso você só conseguiu porque você teve oportunidade. Só é possível pensar em mérito se o mesmo grupo teve a mesma oportunidade. Não é possível pensar em mérito com oportunidades desiguais. Então, não é que não exista mérito, mas ela só não existe quando as oportunidades são desiguais, que é o caso da sociedade brasileira, né? Então, aí eu perguntei para essa moça, mas você não pensou que você só está aqui porque você é branco? E ela levou um susto, e depois ela falou, é verdade, se eu fosse negro eu tenho certeza que eu não teria sido contratado, a RH não teria me contratado. Ou seja, a ideia é que há, sim, um mérito teu, mas há, sim, esses lugares que a gente ocupa, é porque a gente não está concorrendo com outros 50% da população brasileira, eles estão fora dessa concorrência, nos lugares de mercado de trabalho, quase, né? Então, é esse reconhecimento. A definição do racismo como um problema social atual em vez de um legado histórico, é a ideia de que a gente
né? Não é só um legado histórico, ele é um problema atual, ele é um problema nosso, dos nossos dias, de hoje, então é responsabilidade de cada um. E aí eu acho importante pensar em todos os lugares, né? Algo do psicólogo social, mas assim, é quem está no RH, é quem está no CAPS, é quem está no CAS. Isso, a raça vai influenciar quase todos os lugares da sociedade brasileira. Se você está no RH, você pensa, você contrata mais brancos do que negros? Ou, pelo menos, já que a população de Florianópolis não tem tantos negros que nem o resto do Brasil, mas tem 20%, 20% gente, é a mesma quantidade que os Estados Unidos de negros. Não é pouco, mas você não vê os negros de Florianópolis, né? Agora, se você subir na Chico Mendes, você vê eles. Ou seja, a cidade está muito guetificada de Florianópolis, né? Então, pensar como é que se constrói e se invisibiliza essa população, aonde você está, no teu lugar de trabalho, se você trabalha com RH, isso é importante, se você trabalha no CAPS, saúde mental tem muito a ver com, várias vezes, racismo tem a ver com saúde mental, né? Ou seja, há uma ideia que às vezes eu já ouvi falar de muito psicólogo, é muito paranoico, essa pessoa é paranoica, ela vê racismo em tudo. E aí eu sempre penso que é legal a gente pensar como branco num privilégio que é esse que você é sempre um indivíduo, que ele é sempre um grupo, e como que isso afeta psiquicamente o sujeito. Pensa o seguinte, você é uma pessoa negra, acabou de conhecer, sei lá, o namorado e vai conhecer o sogro. E o teu sogro te trata mal. É um trabalho muito grande. A pessoa não gostou de mim por causa da minha personalidade, ou isso é racismo? Imagine como que a raça ela vai fazendo uma fusão no sujeito o tempo todo. Tudo que acontece com essa pessoa é muito difícil essa diferenciação. Isso é porque eu sou, né? Eu fui chamada de macaco na escola porque as pessoas não gostam de mim? Ou isso é uma racialização de um grupo como um todo? E aí essa dificuldade que a gente tem que pensar, que é muito difícil para um sujeito pensar, e ele vai precisar de muito, né, movimento social ou de algum lugar de acolhimento para ele pensar, eu não sofro isso porque eu sou negro. A melanina da pele não faz ninguém sofrer. Ninguém nunca sofreu porque tem melanina na pele. O que faz sofrer é o racismo. Ou seja, é tirar, em vez de colocar, eu sofro porque eu sou negro, eu sofro porque tem racismo. E aí você repõe no racista, na sociedade do racismo, a culpa do sofrimento. Mas no sujeito, aquilo não está diferenciado, né? Eu trabalhei um tempão com saúde mental e racismo. Você vê que não está. Isso eu estou vivendo porque eu sou negro, é isso. Né? Ninguém na Segunda Guerra pensa, eu estou sofrendo por causa do nazismo. Eu estou sofrendo porque eu sou judeu. É isso. Essa recolocação naquilo que a gente pode chamar que de dominação, é muito difícil para o sujeito. Então, aquilo vai constituindo o psiquismo mesmo. Então, a gente tem que pensar que ela é uma que racismo é um problema atual, e eu sempre digo que é uma epidemia. É uma epidemia, os dados são epidemiológicos. Se você trabalha com essa população, você vai ver que não tem um sujeito que não fala que foi chamado de macaco na escola, gente. Não é possível que seja um único branco chamando todos os 50% da população brasileira de macaco. Né? Não tem um branco que está fazendo isso em todas as salas de aula. Ou seja, é uma população inteira fazendo isso, né? Em algum momento. Acabou? Tá bom. 3. O entendimento de que as identidades raciais são aprendidas e resultados de práticas sociais, né? Isso que eu fui falando até agora, né? Tipo, não existe essência branca e essência negra, é tudo um aprendizado social. Então, se é possível aprender, é possível desaprender, né? E é sempre, eu gosto de falar que eu não acredito em racismo on e racismo off. Agora ele está ligado, eu não tenho mais racismo ou eu tenho racismo. É sempre uma construção, é sempre uma vigilância, e ela tem que ser uma vigilância diária do sujeito que está disposto a ir desconstruindo isso, de tipo, eu estou achando que esse aluno aprende melhor porque ele é branco de olho azul, né? Eu estou achando que esse aluno tem mais dificuldade porque ele é negro. Desde isso, né, se você é professor, ou eu atravessei a rua porque essa pessoa é negra, né, eu fiquei com medo dela, peguei minha bolsa e fiz isso. É uma vigilância diária, né, de desnaturalização daquilo que a gente aprendeu. A gente aprendeu a ter medo. As pessoas aprenderam a ter medo dos negros, né, no Brasil. É isso que a gente aprende diariamente. Porque até isso, o crime do branco, né, em geral, não é um crime que leva o cara para a prisão. Está aí o nosso Senado como prova disso. Agora, o crime do pobre negro é uma criminalização que leva para a prisão. Então, pode ter aquele pensamento que eu falei lá no começo, que é o pensamento infantil. Nossa, mas só tem preto na prisão, a gente só vê cárcere, porque eles são mais perigosos. Né? Tipo, esse pensamento automático que não vê a construção social daquele que resulta. Né?
4. A posse de uma gramática e um vocabulário racial que facilite a discussão de raça, racismo e antirracismo. A gente tem que aprender a falar negros, brancos, que nem a gente fala mulheres e homens, para produzir políticas públicas. Não no sentido só de nomeação e de identidade dos sujeitos, né? Parar de ficar usando metáfora da raça, o moreno, moreninho, né? Todos esses nomes que a gente usa no Brasil, mas só é possível construir políticas públicas como cotação afirmativa, na saúde, etc. e tal, se as pessoas conseguirem falar aquele negro, aquele branco, e que isso não esteja ligado a nenhum conteúdo a priori, né? Mas eu sempre dou esse exemplo que eu acho muito forte, que uma amiga minha, que ela é negra, o marido é negro, o filho nasceu negro, no hospital em São Paulo, São Luís. Quando nasceu foi colocar branco, negro, e a mulher colocou pardo. E aí a mãe perguntou, mas por que pardo? Eu sou negra, meu marido é negro. Ah, desculpa, não quis te ofender. Quando ela fala que não botou negro, ela não quis te ofender. Não, várias pessoas falam, eu não chamo negro para não querer ofender. Para a pessoa pensar que negro é uma ofensa, ela está naturalmente, né, pensando que está cheio de conteúdos simbólicos e negativos naquela palavra. Então a gente tem que conseguir falar de raça, racismo, negro e branco de uma forma menos cheia de tabu como no Brasil, e aí entendendo que raça é uma construção social mesmo, né, não tem nada de biológico. E, por último, a capacidade de traduzir e interpretar os códigos e práticas racializadas da nossa sociedade. Por que eu trouxe essa imagem? Que é a imagem de uma loja. Essa imagem, para mim, ela é muito engraçada, porque ela tem uma história por trás. Esse pai é um pai branco que adotou um menino negro, que ele foi entrar numa loja na Oscar Freire, e que a vendedora da loja expulsou o filho dele. Falou, aqui não pode entrar para vender. E aí ele foi expulso, tal, entrou com o advogado e a loja alegou que é mal entendido, né? E eu estava dando uma palestra, acho que foi na semana passada, que era num seminário só para juristas, como que a branquitude ela vai constituindo o judiciário. E eu dei esse exemplo. Na hora que eu dei esse exemplo, a advogada falou, eu sou advogada desse caso, né? Então, ela estava exatamente lá e ela me falou, não, mas foi um mal entendido. Só para contar como que ela levantou na plateia e falou, realmente foi um mal entendido. Eu vou te explicar por que foi um mal entendido. Ela me contou. Não, é interessante a gente pensar. Ela falou, foi um mal entendido porque essa criança estava com um pirulito na mão. E uma hora antes... ela estava com 2 pirulitos na mão. Uma hora antes tinha entrado um menino negro vendendo aqueles pirulitos. Aquele mesma marca de pirulito. Então, obviamente, que ele estava com os pirulitos na mão, pareceu que estava, né, vendendo. Aí eu falei assim, ok, mas se fosse um loiro de olho claro com pirulito, você ia achar que tinha comprado o pirulito, né? Então, não é um mal entendido. É um mal entendido porque o que acontece? Ela era advogada da loja? Ela era advogada da loja. Defendendo a loja. Ela está defendendo a loja, falando que não é racismo, né? Mas o interessante de pensar é que, assim, vários casos de racismo são classificados como outras coisas, ou como injúria, ou como discriminação de classe, outras coisas, porque o crime de racismo ele é crime inafiançável, então os advogados fazem tudo para não acontecer. Mas é porque também o racismo ele não funciona sozinho. Várias vezes o que a pessoa está alegando e o advogado vai falar, olha, isso não foi racismo, isso foi assédio, né? Isso foi assédio no trabalho. Pode ser que realmente seja assédio, mas por que a pessoa negra foi muitas mais vezes assediada que a pessoa branca, tem a ver com a raça. Então o racismo ele vai fazer sempre, são categorias que não andam sozinhas, então é difícil você classificar quando é um crime que anda sozinho, o racismo pelo racismo, porque as mulheres negras são as mais vítimas de violência. Né? O crime é de violência doméstica, mas a gente pode entender que é de racismo também, porque elas são as que menos têm vozes quando elas vão procurar ajuda, então são as mais vítimas mais fáceis da violência doméstica e de outros tipos de violência. Então elas são sempre um conjunto de coisas que vão funcionando junto, isso que a gente tem que aprender, né, nessa leitura, que é a capacidade de traduzir e interpretar os códigos e práticas racializados da nossa sociedade, né? Como que essa raça ela vai construindo junto com outras categorias violências diárias para os sujeitos negros. E aí, bom, eu termino, porque acabou meu tempo, né? Com uma fala que eu acho que, assim, do filme, aquele filme que eu acho muito interessante,
que chama De Olhos Azuis, que é uma mulher branca, que ele faz um exercício, que ela faz um exercício para os brancos se colocarem nos lugares dos negros, né? E ela faz uma pergunta, que ela pergunta para as pessoas: vocês gostariam de ser tratados como os negros são tratados na nossa sociedade? Aí todo mundo, a plateia inteira, responde: não gostaríamos. E aí depois ela pergunta: então por que vocês deixam que eles sejam tratados assim, né? Pensando que esse é um problema de todos nós e que estamos aí em qualquer lugar que você estiver trabalhando, isso vai fazer parte da tua vida. É isso, gente. Obrigada.